Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, você precisa pensar fora da caixa, criar fora da caixa. Se você pensa dentro da caixa, você limita o seu raciocínio, você restringe a sua capacidade de pensar. Você precisa sair da gaiola, você precisa expandir o seu pensamento, você precisa pensar de um jeito diferente e não se limitar a imitar os outros. Não se limitar a imitar os outros. Os neurocientistas descobriram que o cérebro ele tem neurônios especializados em imitar. São os chamados neurônios espelho. Isso é, o nosso cérebro é programado para imitar o que nós vemos os outros fazerem. Hoje, os neurocientistas acreditam que os neurônios espelho representam a parte mais poderosa do aprendizado do nosso cérebro. No experimento realizado por Robert Rosenthal, professor de Harvard, e por Leonor Jacobson, em 1976, foi dito a professores participantes que certas crianças em suas salas eram gênios, embora não fossem. E em quase todos os casos, essas crianças receberam notas excepcionalmente altas. Em outras palavras, os pesquisadores descobriram que o que mais influenciava o aprendizado da criança era a percepção do professor sobre sua inteligência. Pois bem, no mundo dos investimentos, isso é chamado de viés. Nas relações raciais, isso é reconhecido como preconceito. Em termos simples, o nosso cérebro é como os transmissores e os receptores da televisão. Ainda que estejamos fisicamente falando uns com os outros, nosso cérebro está se comunicando em níveis mais profundos. Por exemplo, quando entramos em uma sala, a maioria de nós pode imediatamente perceber quem gosta de nós e quem não gosta. Ainda que não seja dito, mas você percebe pelos olhares. Se não me sinto bem comigo mesmo, as pessoas não se sentirão bem comigo. Essa é uma outra questão importante para refletirmos. Em muitos casos, a outra pessoa está apenas mandando de volta a sensação que transmite. Em outras palavras, se acho que sou um fracassado, as outras também me perceberão desse jeito. A boa notícia é que podemos mudar a percepção que os outros têm de nós. Isso é muito bom, olha só que bacana. Alterando a percepção que temos de nós mesmos. Ou seja, a mudança está em nós e não no outro. Isso é bom? Isso pode ser feito por meio da adaptação de nossos neurônios espelho. Não é fácil, mas pode ser feito, pode ser tentado. Por exemplo, se eu não tivesse alterado a minha percepção, nunca teria encontrado e me casado com a minha mulher. Então, é uma alteração de percepção, é uma alteração de perspectiva. Imagine alguém que tem insegurança financeira. Se ele não mudar essa percepção que ele tem de si próprio, ele jamais se sentirá seguro ao lidar com o dinheiro. Então, é disso que se trata, né? Você precisa ter uma autopercepção diferente. E ao construir essa autopercepção, isso acaba se manifestando como uma projeção da sua imagem para outras pessoas. As outras pessoas perceberão exatamente o que você está projetando. Isso é real. Isso não é imaginário, isso é possível de ser provado, né? Ao longo dos anos, eu pude perceber que as pessoas possuem
algumas desvantagens com relação ao dinheiro. O que é que eu poderia destacar como o mais importante? Em primeiro lugar, as nossas escolas não ensinam sobre o dinheiro e isso é uma coisa terrível. As nossas escolas não ensinam sobre o dinheiro. Os estudantes saem das escolas sabendo muito pouco sobre o dinheiro. Além disso, a maioria de nós aprende sobre o dinheiro com pessoas que não são financeiramente inteligentes e isso é uma tragédia. Como alguém pode ensinar algo que não aprendeu? Como alguém pode ensinar algo que não vivenciou? É impossível, né? E é por isso que muitas pessoas acabam tendo aspirações de classe média, isso é, viver dentro das suas possibilidades, poupar dinheiro e manter-se longe de dívidas. Essa é a grande questão que, vamos dizer assim, converge para a maioria das pessoas do nosso país e de outros países também. Não pense que em outros lugares não é diferente, né? Nossas escolas também, elas não fortalecem a mente subconsciente. Não fortalecem a mente subconsciente. Na verdade, em vez de educar, as escolas dependem do medo para motivar. Ao invés de educar, as escolas dependem do medo para motivar. Ameaçam em vez de ensinar. Imitam em vez de inovar. Punem erros em vez de encorajar iniciativas. Punem erros ao invés de encorajar iniciativas. Realçam a segurança e não o pensar grande, o sonhar grande. E dizem aquilo que a pessoa quer ouvir e não aquilo que as pessoas precisam ouvir. Muita diferença entre uma coisa e outra. Devido a esses fatores, as pessoas compram quando deveriam vender, poupam quando deveriam gastar, gastam quando deveriam poupar, amedrontam-se quando deveriam ter coragem e são corajosas quando deveriam sentir medo. Percebem isso? As pessoas muitas vezes estão nos contrafluxos das posições que deveriam assumir, né? Estão sempre na posição contrária do que deveriam estar fazendo. E o problema com o cérebro subconsciente é que ele é reativo por natureza. Ele não é inteligente e não é capaz de pesar os prós e os contras. É impossível, minha gente, é impossível conversar usando a lógica para argumentar com uma pessoa que esteja usando o seu cérebro subconsciente. Esse cérebro não é lógico. Não é lógico. Ele não pensa, ele apenas reage. Ele apenas reage. Quando alguém está falando com o uso do cérebro subconsciente, ainda pensa que está sendo lógico e inteligente. Suas decisões estão sendo tomadas. O cérebro, no entanto, está bloqueado para novas ideias. E se você insiste, a mente se torna defensiva, se torna reativa. E se a muralha de defesa se forma, ao invés de fugir, eles querem lutar, querem defender suas decisões e mostrar que estão certos, a ferro e fogo. Ao invés de aprender, tornam-se imbecis. Tornam-se idiotas. O problema em argumentar com o idiota é que rapidamente são dois idiotas discutindo, você e o outro. Não vale a pena, desista. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.